Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o Portugal de Dom Afonso Henriques, inventado por Olavo de Carvalho no O Jardim das Aflições. Esse programa foi extraído de um artigo meu no Medium, de mesmo nome, e creio que é importante retornar a esse assunto em razão do fato de Olavo de Carvalho ter algumas características como filósofo, que é o seguinte: ele é um filósofo que tem um projeto de poder, de domínio e hegemonia cultural declarado. Portanto, o seu projeto de poder não tem nenhuma divergência da esquerda que ele diz combater. Esse é um ponto substantivo na questão. Uma segunda questão. Olavo de Carvalho não tem nenhum apreço pela cultura portuguesa, pela tradição de Portugal, e preconiza abertamente uma tradição anglo-saxã para o Brasil. Portanto, isso vai na contramão da tradição lusófona, da tradição lusíada, que é de cariz marcadamente peninsular. Um outro ponto. Ele advoga que os templários têm uma importância menor. Aliás, esse assunto da Ordem do Templo não entra, de modo algum, dentro dos seus estudos, exceto com citações periféricas e absolutamente incorretas. Um quarto ponto. Ele inventou, juntamente com seus discípulos, José Bonifácio como um founding father da construção do Brasil. Inventou mesmo. Esse personagem, na documentação coeva da época, nunca foi tido como o grande agente da independência brasileira. E em que pese o fato da independência brasileira ter sido urdida claramente e consabidamente e assumidamente, documentalmente pela maçonaria, em sendo a maçonaria uma associação secreta que desde o seu início se propõe a derrubar a Igreja Católica e todas as monarquias do mundo, é absolutamente insólito, portanto, que esse indivíduo que se diz cristão e que diz trabalhar para a defesa da cultura cristã esteja a apoiar exatamente a antítese daquilo que significa a Igreja de Roma. Não é? Quer dizer, ao dizer que autores anglo-saxões é que são as grandes referências para o estabelecimento de um conservadorismo brasileiro e de um resgate de uma alta cultura brasileira que abole as suas premissas tradicionais, nós temos aqui uma construção absolutamente esquerdista de uma realidade. O que ele está propondo, na verdade, chama-se fabricação de cultura. Nenhuma cultura se fabrica, exceto os movimentos totalitários de direita e de esquerda fizeram essa propositura. Portanto, a obra Jardim das Aflições, a obra de Olavo de Carvalho, a partir do momento que ele assume que ele é um revolucionário em ação, sem nenhuma diferença dos revolucionários da esquerda, a obra dele tem que ser revista. Porque trata-se de a obra de um agente da revolução e, portanto, aquilo que ele escreve nas suas obras e que eu mesmo detectava algumas lacunas, mas achava que era por falta de tempo do autor de explorar certos assuntos, que é impossível um autor explorar todos os assuntos dentro de uma outra obra, dentro de uma única obra. Verifiquei eu mesmo que não, trata-se de um projeto, e esse projeto de poder foi minuciosamente traçado ao longo das suas obras. Não é? Bem, eu quero aqui trazer um ponto em relação aos comentários panfletários que ele faz a respeito da história de Portugal, na obra dele,
tida como a sua obra máxima, O Jardim das Aflições. Muito bem, O Jardim das Aflições se propõe a falar da ideia de império, especificamente da Translatio Imperi, dentro da história do Ocidente. E neste contexto, ele insere a história de Portugal da forma mais distorcida possível. Olavo de Carvalho, com relação à história de Portugal, não pode nem ser considerado errado, porque ele sequer chegou lá. Antes de entrar na obra em si, eu quero voltar ao assunto da Translatio Imperi, que já foi objeto de estudos, né, e de aulas aqui no Culturas e Identidades. A chamada Translatio Imperi e a Translatio Studio é um conceito muito utilizado na Idade Média. Ele não tem origem medieval. Ele foi utilizado também na Idade Média. Segundo o qual, em analogia com o movimento do Sol, haveria uma transição de leste a oeste não só do controle imperial, mas também da cultura e do conhecimento. A civilização que surgiu no Oriente Próximo, portanto, teria sido transferida para a Grécia e da Grécia para Roma, conforme Curtius, não é? Portanto, nós estamos falando, a partir do momento que a gente vê dentro da história, o Egito cai em decadência, depois nós temos a Grécia, depois nós temos a Pérsia, a Babilônia, né? Depois vem Roma, depois vem a Igreja de Roma, depois vem a França. Então, essa sucessão de impérios ou de transferências culturais, né, porque quando os professores de história ensinam história nos bancos escolares, o que eles estão ensinando? Eles estão ensinando uma progressão histórica. Ora, essa progressão histórica é uma progressão de transmissão de conhecimento e de poder governativo que vem no sentido do nascer e do pôr do sol, portanto, de leste a oeste. Né? Isso é a Translatio Imperi. Quando você muda o poder, você muda a zona do conhecimento. Isso é o que teoricamente está escrito. Não é? Então, você tem a ideia da sucessão de um império por outro império. E, segundo os estudiosos, esta propositura encontra uma sustentação na Bíblia. Sobretudo no Eclesiastes 10:8, onde está escrito o seguinte: o poder passa de uma nação para outra por causa da injustiça, da violência e das riquezas. E nós temos também em Daniel 2:21, ele muda os tempos e as estações, ele move os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Então, essas passagens bíblicas, há muitas outras. Por exemplo, o livro de Daniel como um todo usadas na Europa medieval, né, foram usadas na Europa medieval, para fundamentar a chamada Translatio Imperi, que significa nada mais, nada menos do que a ascensão e a queda dos impérios e as mudanças do domínio político. Por exemplo, você não tem como entender a legitimidade do Império de Carlos Magno sem a base da ideia da Translatio Imperi. Isso significa que o poder do Império Romano estaria sendo transferido para o Império Carolíngio. Tá bom? Quando Nabucodonosor, no livro de Daniel, tem o sonho com aquela estátua, onde a estátua tem cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro, nós estamos falando exatamente da transmutação da Translatio Imperi. Né? Quando nós vemos as idades do mundo em Hesíodo, né, no Trabalho e os Dias, nós temos também exatamente a ideia da Translatio Imperi. Então, veja, você tem, portanto, uma ideia de uma interpretação histórica do mundo. A gente vê em pensadores cristãos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Lutero, né, que vão dar uma interpretação historicista ao sonho de Daniel, portanto, da Translatio Imperi. Né? E nós vamos ter um historiador medievalista, para citar um historiador francês, que é o Jacques Le Goff. Jacques Le Goff faz muitos estudos sobre as tentativas de periodização histórica da história, não é? Da Translatio Imperi. Ora,
Então, a grosso modo, o termo translation em latim significa ao mesmo tempo tradução e transferência. Né? Isso significa o seguinte: um império, quando ele surge, por exemplo, o Império Romano, ele se apropria da riqueza cultural da Grécia, essa é a ideia. Tá? E ao mesmo tempo que ele se apropria dessa riqueza cultural da Grécia, ele traduz essa riqueza, né, para o Império Romano e transfere essa riqueza para o Império Romano. Então a transferência cultural caminha junta com a transferência do poder. Tá certo? Bem, isto está atrelado a um outro pano de fundo muito mais complexo, que é a leitura da profética, da apocalíptica. Né? Seja como for, para finalizar esse assunto, para nós entrarmos no artigo, a teoria da translatio imperi e da translação do conhecimento foi usada frequentemente ao longo da história do Ocidente para justificar as pretensões imperialistas de um país para outro. Portanto, as chamadas soberanias, né, hegemônicas ou o agrupamento político. Isso é uma epopeia, um discurso clássico dentro da história ocidental. Só no Brasil que essas coisas não são discutidas, porque o Brasil é um país de uma cultura monstruosa. Então veja, há uma ordem, não é? Artistas, intelectuais, políticos, religiosos, filósofos, existe um arcabouço gigante de indivíduos que estudaram esta ordem de sucessão dos impérios. Né? Então a translação do conhecimento acompanha sempre a translação do império. Existe um autor, só para finalizar aqui, inglês, que estudou, por exemplo, nos Lusíadas de Vaz de Camões, William Julius. Ele publicou no século XVIII, em 1776, a obra Os Lusíadas, ou O Descobrimento da Índia, que é uma tradução dos Lusíadas, onde ele vai analisar exatamente essa questão que está também presente nos Lusíadas, que é a questão da translatio imperi. Nós não temos como entender a história de Portugal, tá, sem a ideia da translatio imperi. Ora, mas o que tem anexado a ideia da translatio imperi na história de Portugal? Nós temos anexado, num contexto seiscentista, e não só, a doutrina messiânica do Quinto Império. Tá? Então nós temos pretensões imperialistas, o projeto Quinto Imperial, né, as utopias da nova era de Joaquim de Fiore. Não há como ler a história de Portugal desde o início da nacionalidade portuguesa. Preste atenção a isso que eu estou falando. Desde o início da nacionalidade portuguesa, a temática da translatio imperi, portanto, da translação do império e da translação do poder, da translação da cultura, estão atrelados com a ordem do templo, com a teoria do Quinto Império de Joaquim de Fiore e depois, mais tarde, com o messianismo e a doutrina do encoberto, tá certo? E com temas do milenarismo. Milenarismo e messianismo são coisas distintas, mas a história de Portugal não tem como ser lida de modo algum sem essas temáticas. Por que eu estou colocando isso? Olavo de Carvalho, ou por desconhecimento ou por fraude, não é? Simplesmente passa ao largo da história de Portugal, porque ele não conhece mesmo. Né? Então, na obra O Jardim das Aflições, na terceira edição, na página 284, 285, ele faz a seguinte afirmação, abre aspas, em Portugal, Afonso Henriques havia subjugado os outros senhores feudais e criado um reino da noite para o dia, literalmente, já que, não contando com um exército numeroso, recorria ao expediente de saltar pessoalmente pela janela de seus inimigos enquanto dormiam e degolá-los na cama. Ao despertarem, os servos e cortesões eram informados de que o castelo tinha um novo senhor. Assim, de janela em janela e de pescoço em pescoço, nascera o reino de Portugal, segundo comentavam os juristas da época, né, quase por latrocínio. Não entendo o que queriam dizer com esse quase.
Portanto, veja, nesse trecho muito curto, encontram-se bizarrices absolutamente primorosas. Vou citar 4. Afonso Henriques havia subjugado os outros senhores feudais. Ele criou um reino da noite para o dia. Ele não contava com um exército numeroso. E ele saiu degolando a nobreza portuguesa. Dado essas 4 afirmações acima, este filósofo demonstra ignorar por completo fatos mínimos sobre a história de Portugal. Então eu vou citar. Primeiro, ele desconhece o território e o funcionamento da antiga Lusitânia e de como se compunham os clãs que antecederam a formação da própria nacionalidade portuguesa e que mantiveram-se independentes por todo o Império Romano. Desconheceu também como foi a aclamação de Dom Afonso Henriques, colocada não só no juramento de Ourique, mas bem como na organização das Cortes de Lamego, onde o próprio rei de Portugal, não é, faz um acordo com os clãs que antecediam o próprio rei. Não é? E a partir daquilo ali, portanto, há um pacto em que o rei não vai alterar a cultura que existe em Portugal. Portanto, Olavo de Carvalho ou está mentindo ou é um ignorante. Segundo ponto, ele desconhece também o papel da organização e da administração pública romana que foi mantido pelos suevos, pelos visigodos e pelos muçulmanos. Ele desconhece a relação entre as unidades administrativas romanas e a expansão do cristianismo. Ele desconhece o modelo de Europa cristã que emerge com Carlos Magno e que se mantém depois da morte dele. Ele desconhece a relação e o acordo entre Carlos Magno e os reinos muçulmanos da Taifa, além Pirineus. Ele desconhece a desorganização administrativa decorrente da reconquista da Península Ibérica a quando da expulsão dos mouros. Ele desconhece como funcionava, como se constituíram e como se fracionaram os reinos de taifas, portanto o califado em Huelva, Badajoz, Sevilha, Niebla, Faro, Mértola e Silves, todos eles abrangendo durante muito tempo o espaço português. Ele desconhece o projeto piloto criado pela Ordem de Cluny, depois dado continuidade pela Ordem de Cister e depois dado continuidade pela Ordem do Templo para a Península Ibérica, projeto católico. Ele desconhece a história do Reino de Leão, com seus soberanos adotando o título de imperador, impondo a sua autoridade suzerana a todos os soberanos da Espanha, inclusos os muçulmanos. Todo imperador pode e deve ter reis como vassalos. E foi exatamente essa relação entre os reis de Leão, entre o reino de Leão e imperador, que contribuiu para o nascimento de Portugal como Estado autônomo, aonde o título que ostenta Dom Afonso Henriques como rei foi um título subvencionado à autoridade do reino de Leão. Tá? Então, o primeiro conde de Portugal, lato sensu, foi Diogo Fernandes, antes de 924. Ele desconhece as circunstâncias que Dom Afonso Henriques foi reconhecido rei de Portugal antes de adotar o título de rei de Portugal. Portanto, Dom Afonso Henriques nunca deu golpe, coisíssima nenhuma. Ele desconhece as relações estreitas e íntimas entre a coroa portuguesa e a Ordem do Templo na criação de Portugal, na expansão urbanística de Portugal, na reconquista da Península Ibérica aos mouros e nos descobrimentos marítimos. Ele desconhece igualmente o modelo de Europa cristã que emerge na Península Ibérica e se funde com o modelo anterior de Carlos Magno. Ele desconhece o papel central na expansão do cristianismo no mundo com os descobrimentos marítimos, o chamado Projeto da Fé e do Império, que é da coroa portuguesa, nunca foi da Espanha. Ele desconhece a influência da obra de Joaquim de Fiore em Portugal. Aqui eu listei somente 14 itens. Ele desconhece a todos. Porque se ele conhecesse minimamente a um desses itens, não estou falando dos 14, a um desses itens, ele não teria, nesta frase que está ostentada na página 284 e 285, falado os absurdos que ele falou a respeito de Dom Afonso Henriques. Vamos adiante. Para corroborar o afirmado sobre Portugal, portanto, a sua incultura acerca da história e da cultura portuguesa, cultura cristã, que ele renega, rejeita e refuta,
Esse pseudo-filósofo lança mão de autores. De quais autores? Quando você vai à bibliografia final da obra dele, na bibliografia, porque para ele sustentar esse tipo de sandice, em quais autores ele se baseou? Então, ele traz somente 2 autores portugueses. Alexandre Herculano, que é História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, são 3 volumes, e ele traz Oliveira Martins, que é História da Civilização Ibérica e História de Portugal. Muito bem, vejamos para quem conhece um pouco da história de Portugal. Alexandre Herculano foi exatamente o sujeito que no século XIX suscitou a grande polêmica, não é, para falar mal de Dom Afonso Henriques, negando que Portugal, o milagre de Ourique. Oliveira Martins, idem, ambos são autores materialistas, historiadores materialistas, liberais, não é, cuja trajetória clássica desmonta toda a história de Portugal. Esses autores já foram, inclusive, desmentidos em Portugal, não é? São esses indivíduos que ele traz como grande referência para falar, como falou, de Dom Afonso Henriques. Então, um detalhe não despiciando, além disto, e sobejamente conhecido por qualquer historiador em Portugal, parece ter passado desapercebido ao filósofo. Oliveira Martins é considerado um dos introdutores das ideias liberais socialistas maçônicas em Portugal. Portanto, contra a monarquia e contra a igreja. E Alexandre Herculano, repito, é um consabido liberal, maçom, antimonárquico, anticlerical, é o célebre criador da polêmica história que nega o milagre de Ourique, que é o tema central da formação cristã da nacionalidade portuguesa. Ora, Portugal nasce, assim como o Império Romano nasceu. Isso, o que ele fez foi exatamente negar. O Império Romano nasce quando Constantino tem uma visão de Cristo antes da Batalha de Ponte Milvia. Muito bem, antes da Batalha de Ourique, no campo de Ourique, que está ao sul de Portugal, o rei Dom Afonso Henriques tem uma visão de Cristo. Exatamente como Constantino teve uma visão de Cristo. Então, aonde Cristo lhe aparece, fala que ele vai vencer, promete o reino de Portugal a ele e aos seus descendentes por 17 gerações, depois das quais Cristo voltaria a botar os olhos sobre Portugal, não é? E a história da nacionalidade portuguesa toda nasce absolutamente respaldada em cima da cristandade, da visão de Cristo, portanto, não é? Portugal nasce como uma monarquia cristã. E esse pretenso filósofo, ao dizer que Portugal nasce de degole em degole, de golpe de Estado, ele nega o fundamento cristão da nacionalidade portuguesa. Ele certamente deve achar que quem é cristão é a Inglaterra anglicana, não é? A Inglaterra evangélica, a Alemanha. Para quem? Quem é o modelo de cristianismo para ele? É o cristianismo sionita, do qual ele é adepto e prosélito? É a filosofia perennialista, né, de Fridtjof Schuon? Não é? Bem, esse filósofo foi incapaz, mesmo que de modo breve e superficial, de alertar que, quanto a Afonso Henriques, esses 2 historiadores portugueses que ele usa como referência dividem-se nas interpretações, mas não quanto aos fatos. Ambos negam o milagre de Ourique, né? Então, uma linha admite o gênio e engenho estratégico de Dom Afonso, que é o caso recente de Freitas do Amaral. Alexandre Herculano fala da perfídia do monarca e Oliveira Martins da brutalidade medíocre de um chefe de bandidos. É exatamente desses 2 autores que ele foi extrair, né, o vilipêndio e a ignomínia para batizar Dom Afonso Henriques como um brutal medíocre, né, um chefe de bandidos. Os autores que vão ridicularizar Dom Afonso Henriques são tributários da polêmica sistemática criada e encetada no século XIX por Alexandre Herculano, onde ele vai desacreditar a visão de Ourique, ele vai desacreditar o juramento de Ourique. E no bojo dessa discussão, o que está? Estava a campanha, no século XIX, liberal e esquerdista maçônica, que visava desacreditar todos os autores monacais, todos os autores religiosos, sobretudo a historiografia dos monges do mosteiro de Alcobaça. Portanto, o recorte
do filósofo da Virgínia sobre a história da formação da nacionalidade portuguesa é extraída exatamente da ótica de dois pensadores esquerdistas em campanha para destruir a igreja e a monarquia. Portanto, toda a tradição historiográfica monástica portuguesa. O recorte do filósofo da Virgínia alienou da discussão que a personalidade cristã do monarca, de Dom Afonso, absorvente, carismática, sobre os olhos dos historiadores eclesiásticos, foi não só reconhecida, bem como fortalecida com o passar do tempo e que não há como falar da história de Portugal sem o milagre de Ourique. Veja, embora Alexandre Herculano e Oliveira Martins tenham tentado e fizeram uma campanha imensa para descredenciar o milagre de Ourique, chegou um determinado momento que eles tiveram que parar, porque a campanha não podia avançar muito, porque eles corriam o risco de terem a sua própria campanha desmoralizada, porque aquilo era uma inverdade histórica. Tá? O recorte desse arremedo de filósofo igualmente alienou da discussão que a campanha encetada por Alexandre Herculano e Oliveira Martins originou um movimento de desagravo robusto em Portugal. Eu vou aqui lembrar somente Mário Jorge Barroca, Alfredo Pimenta, Costa Bruchado, Manuel Gonçalves Cerejeira, a postura conciliatória de Antônio Feliciano de Castilho. Né? Cabe também Antônio Cabreira, na defesa do milagre do juramento de Ourique, lembrar Antônio Cabreira, Júlio de Matos, o general Vitorino José César, Manuel Gandra, José Eduardo Franco. Na defesa da relação do mitologema com cultura, nós precisamos de trazer o filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, que Olavo de Carvalho cita de boca torta, porque ele não conhece a obra de Vicente. Adolfo Cripa. Isso aqui é para citar alguns. Bom, Alexandre Herculano e Oliveira Martins são liberais, de uma verve muito ácida, mas são intelectuais sérios. Eles trataram Dom Afonso Henriques com alguma dignidade. Alguma, embora tenham falado muito mal. E não ousaram subtrair a Portugal o seu papel na história da cristandade, coisa que Olavo de Carvalho faz. Isto é uma salvaguarda honesta, presente naqueles que conhecem a história de Portugal. Então, a grande bizarrice, a grande fraude, a grande mentira deste homem nesta obra é não só em relação à pessoa de Dom Afonso Henriques, mas é subtrair o papel de Portugal na história da cristandade. E eu digo mais, Portugal foi o único país da Europa que mais defendeu a cristandade ao longo de toda a sua trajetória monárquica em 900 anos. Tá? Não teve um país europeu que fez o papel que Portugal fez em relação à defesa da história da cristandade. Na nota de rodapé número 146, na página 271 deste mesmo autor, na sua obra O Jardim das Aflições, obra que se propõe a falar da ideia de império, especificamente da Translatio Imperi, dentro da história do Ocidente, e nesse contexto inserindo a história de Portugal, ele afirma o seguinte, abre aspas, o termo Translatio Imperi é usado normalmente para designar a transferência do Império de Roma para Bizâncio. Aqui emprego-o em sentido lato, para designar todas as mudanças do eixo do poder imperial do Ocidente. Fecha aspas. No trecho, aqui emprego-o em sentido lato, para designar todas as mudanças do eixo do poder imperial do Ocidente, transparece o primarismo do Olavo de Carvalho, quando ele nivela todas as concepções de império e de poder imperial, confundindo as concepções de império e de poder imperial com a Translatio Imperi. E ele deságua na concepção ocidental de concepção horizontal de poder político. Ele desmembra, né, ou sequer cita a relação que existe da translação da sabedoria com a translação do conhecimento com a translação do império. Então isso está anexado à ideia de poder imperial, mas são coisas distintas. Isso significa dizer o seguinte, todo império puxou para si a ideia de ser uma translatio imperi? É claro que não. Então ele não pode empregar esse termo em sentido lato. Tá? Nem todo poder imperial é uma translatio imperi. Nem todo império é um poder imperial que advoga para si uma translatio imperi,
uma translação da sabedoria e uma translação do conhecimento. Então ele tem uma honestidade crua quando ele assume que ele está escrevendo e interpretando a história do Ocidente à sua moda. Isso significa que ele está fazendo com a história o que ele quer fazer e não aquilo que está escrito de fato nos livros. Então, de saída, como eu falei no início do programa, o termo Translatio Imperi nunca designou de pronto a mera transferência do Império de Roma para Bizâncio. Isso não é só uma ignorância dele, isso é uma mentira. Essa temática caminha paralela à translação da sabedoria, à translação do conhecimento, que é um vasto processo de transferência de saberes e de cultivos de uma época para outra, de um lugar para outro, entre impérios do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, entre o próprio Ocidente. Nem toda a translação de sabedoria foi feita através da translação do império. As culturas dialogam entre si. O diálogo intercultural não significa a translação de poder. Uma coisa é a translação de poder político, outra coisa é a translação de poder cultural. Tá? Ele faz uma miscelânea aqui que é digna de um farsante. Então, essa temática toda da translação do império, repito, caminha com a translação da sabedoria, com a translação do conhecimento, portanto é uma transferência de saberes e de cultivos, de cultura, não é? Entre diferentes culturas e religiões, e impacta na própria história da maçonaria. Aliás, a maçonaria vai se apropriar de todos esses fatos para dizer que ela é a grande organização fundante do mundo. Então, à guisa de exemplo, a chamada translação do saber, de modo algum, reduz-se ao fato de ser um poderoso instrumento de propaganda ocidental cristã de Carlos Magno, né? Que foi retomada ao longo dos séculos em vários países ocidentais, construindo uma discussão clássica dos hierocratas durante a última querela medieval entre o Império e o Papado. Em Portugal, por exemplo, nós temos a obra de Fernão Lopes, no século XIV, e de Rui de Pina, no século XV. Esse arremedo de filósofo amplia o caos ao afirmar que os descobrimentos marítimos levaram para as conquistas atlânticas as guerras intestinas da luta pelo império. Isso ele fala na página 285. Então, quando ele equipara o significado da expansão da fé e do império da coroa portuguesa, decantada por Camões nos Lusíadas, e não só, com a ideia de império de Carlos Magno, ou mesmo com a ideia de império da Rainha de Vitória, ou mesmo com a ideia de império dos Estados Unidos, sobressai a categórica confirmação da plena ignorância desse autor no que diz respeito à história de Portugal, para quem o termo império nunca designou algo concreto, material, não foi objeto de conquista. Portugal nunca foi um império de conquista para dominar povos. A palavra império, aplicado no contexto da historiografia portuguesa desde o tempo de Dom Afonso Henriques, é referente ao culto do Divino Espírito Santo, que é uma devoção exclusivamente lusíada, o culto do Divino Espírito Santo na forma de império. Ele não é um culto católico, ele é uma devoção exclusivamente lusíada, extraída da concepção trinitária da teoria das três idades do mundo, do abade Calabres Joaquim de Fiore. Então, como nota da tradição da Translatio Imperi em Portugal, por exemplo, em 1571, o grande pintor Francisco de Holanda compôs a obra Da Fábrica que Falece a Cidade de Lisboa, onde ele propõe a Dom Sebastião em desenho, um conjunto de edificações que, para além de denunciarem a sua sempre reclamada faceta de arquiteto, procurava oferecer a Lisboa um perfil monumental mais consentâneo com a grandeza imperial sonhada para a cidade, como pretendia Dom Manuel. Porque Dom Manuel manda fazer uma reforma urbanística em Lisboa. Eu já fiz um programa de rádio sobre isso também, onde Lisboa é preparada para ser a nova sede do Império, sucedendo a Roma, né? Então, Lisboa
passa a ser tido como a imagem de uma nova Roma, quando não mesmo de uma Jerusalém mítica, patenteada na figuração ou na personificação alegórica de Lisboa, inspirada em motivos de Vitrúvio. Ora, toda essa tradição portuguesa do Quinto Império, ou da Terceira Roma, ou da Nova Roma, deita raízes muito profundas na fundação da nacionalidade portuguesa. No milagre de Ourique, no juramento de Ourique, que tem como nó górdio, repito, a aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques. Isso é um fato histórico e é também um fato cultural. Isso legitimou a reivindicação de que o reino de Portugal havia sido confiado a Deus, por Deus, a Dom Afonso Henriques. Portanto, Portugal emerge na sua nacionalidade como um reino cristão por excelência e missionado para expandir a fé e o império de Deus sobre a face da terra. E Portugal foi sempre isto. Não é só durante o período dos descobrimentos marítimos. Toda a história da nacionalidade portuguesa. Veja, quem expulsou os muçulmanos da Europa? Foi Carlos Magno? Não, não foi. Carlos Magno lutou contra os muçulmanos, validou o seu império até antes dos Pirineus e deixou os muçulmanos completamente posicionados, fez um acordo com os muçulmanos inclusivamente, onde eles ficaram posicionados na Península Ibérica, que eram os reinos da Taifa, né? O Al-Andalus, o brilhante Al-Andalus. Ora, quais foram os reinos que tiraram os muçulmanos da Europa? Foi exatamente Portugal e Espanha, os dois reinos cristãos da Península Ibérica. Sobretudo Portugal, porque mesmo depois que as cruzadas já tinham acabado na Europa, cruzadas dos reinos cristãos da Europa e da própria Igreja Romana, Portugal continuou em demanda contra o Islã. Portugal continuou na tentativa de retomar Jerusalém para os cristãos. Parece que o senhor Olavo de Carvalho desconhece todas essas nuances da história de Portugal. Ele não desconhece, ele não sabe mesmo, não é? Bom, então, negar que Deus aparece, Cristo aparece para Dom Afonso Henriques, antes da Batalha de Ourique, é a mesma coisa de dizer que Cristo não aparece para Constantino, na Batalha de Ponte Milvia. Porque se Dom Afonso Henriques está mentindo, Constantino também, né? Acontece o seguinte: a aparição de Cristo para Dom Afonso Henriques, legitimando, portanto, e missionando o reino português como um império cristão, para expandir a fé e o império, a grande diferença, a inabalável diferença, a intransponível diferença entre Portugal e o Império Romano é porque Portugal de fato expandiu a fé e o império de Deus. Expandiu mesmo, sem ser um império de domínio, sem ser um império de conquista. Ora, o Império Romano trabalhou politicamente e religiosamente com a Igreja Católica, mas o Império Romano nunca expandiu a fé e o império de Deus. O Império Romano foi um império de anexação, ele foi um império de conquista e ele foi um império de violência. Portugal foi o único império de cultura do mundo e cultura cristã. Tá? Então aquilo que aconteceu com o Império Romano, embora Cristo apareça para Constantino, não há a menor comparação entre a ação do Império Romano e a ação de toda a trajetória da monarquia portuguesa. E mais, a monarquia portuguesa foi a monarquia mais longeva da Europa. Ela durou por volta de 900 anos, dentro de uma mesma casa real. Essa monarquia só veio à queda no século XX por ação da maçonaria carbonária. Carbonária esse
carbonária essa, da qual fazia parte José Bonifácio. José Bonifácio, que o Olavo de Carvalho fraudou como um founding father do Brasil. Então esse homem elegeu, juntamente com seus alunos milicianos, José Bonifácio como founding father do Brasil, quando José Bonifácio é exatamente o personagem que trabalha desde todo sempre para a derrubada da Igreja Católica e das monarquias cristãs. Então esse é o modelo de homem que tem que guiar o Brasil em termos de cultura e de política? E essa gente, desavergonhada e da forma mais desabrida possível, fala que eles são cristãos e que eles estão em defesa da cultura cristã. Qual cultura? Só se for a cultura cristã sob a égide da maçonaria. Não é? Porque só pode ser entendido dentro desse aspecto. Então, é contra a assunção do caráter divino da monarquia portuguesa, largamente documentada. Não só documentada, como comprovadamente em atos da coroa portuguesa, inclusivamente por autores eclesiásticos, que Carvalho toscamente vai apresentar um Dom Afonso Henriques como um malfeitor, estúpido, criando Portugal de degola em degola, de suma, um país de gente estúpida fundado por assassinos, um país anticristão. É isso que ele apresenta sobre Portugal, não é? E é dentro dessa obra-prima, tida por ele como a sua grande obra-prima, O Jardim das Aflições, que ele apresenta Portugal, mas entenda, quem para ele é o grande império que representa a cristandade no mundo? Os Estados Unidos. Meu Deus do céu, os Estados Unidos nunca foi um império cristão e muito mais amigo da cristandade, não é? Então, O Jardim das Aflições, de fato, é uma obra-prima, não é? Da incultura, da imbecilidade e da fraude. Ela é um primor disto. Somente um brasileiro afirmaria desinibidamente que os ingleses tinham sido o primeiro povo cristão da Europa. Ele afirmou isso nessa obra. Os ingleses foram o primeiro povo cristão da Europa. Ele teve a coragem de falar isso nesta obra. E concluiu que a terceira Roma que deu certo foi os Estados Unidos. Tá? Então esse sujeito, O Jardim das Aflições, repito, é uma obra que se dedica a analisar a ideia da Translatio Imperi. E ele conclui que a Inglaterra, ele afirma que a Inglaterra foi o primeiro país cristão do mundo. Eu queria saber de onde ele tirou isso. E conclui que a terceira Roma, portanto, o grande império do mundo, que tem que mandar sobre o mundo mesmo, é os Estados Unidos. E que os Estados Unidos é o grande amigo do Vaticano. Eu gostaria que ele provasse essa afirmação em atos concretos. Em que momento da história os Estados Unidos são em defesa da Igreja Católica? Seja ela latina ou bizantina. Porque Portugal defendeu todos os tipos de cristianismo. Todos. Tá? Se os reis, se os monarcas portugueses estivessem vivos, por exemplo, qualquer um deles, os cristãos não estariam sendo perseguidos, como estão sendo perseguidos e dizimados no mundo inteiro. A voz de Portugal estaria se levantando. Qual é o reino católico? Nem a igreja, nem a rainha da Inglaterra, que é a chefe da igreja anglicana, que teoricamente é uma igreja cristã, sai em defesa dos cristãos perseguidos. Não é? Então o que nós temos hoje como monarquias pretensamente cristãs na Europa é um arremedo de monarquia cristã. São monarquias fake, fundadas depois da Segunda Guerra Mundial, pelos grupos da nova ordem mundial. Então, no que diz respeito, volto a afirmar, à história de Portugal, Olavo de Carvalho não pode sequer ser considerado errado. Porque para uma pessoa ser considerada errada, na sua análise histórica, ele tem que ter acertado em algum ponto. Ele não acerta em ponto nenhum. Ele nem chegou lá.
ele não pode nem ser considerado errado. Mas é este homem que, com seu grupelho, lança um projeto de poder esquerdista, assumido pelo presidente da República, que é um farsante fabricado por uma junta militar maçônica. Vamos lembrar que o militarismo brasileiro e a maçonaria internacional, desde o início, são anticristãos. Tá? As pessoas esquecem disso. Então, esse presidente fabricado por uma junta militar maçônica, que tem investido seriamente, não tem um dia praticamente que esse sujeito não fala contra o Papa. Já insultou o Papa Francisco, e eu não sou católico, hein? Eu, Loriel Rocha, eu não tenho religião. Esse homem insulta diariamente, bem como o seu guru, a Igreja de Roma e o Papa Francisco, chamando eles de herege, de comunista para baixo. Não só eles, bem como os militares e generais que compõem esse governo farsante, golpista. É essa gente que está dizendo que será a nova elite intelectual que vai mudar a cultura brasileira. É essa gente que está, da forma mais canina e subserviente e ladina possível, entregando o Brasil de bandeja para os Estados Unidos. Por quê? Porque, segundo eles, os Estados Unidos é a nova Roma. É, de fato, o grande poder divino que está autorizado a falar em nome da cristandade. Bem, eu vou deixar o link do meu artigo no Medium, não é? Para que vocês leiam e voltem novamente aos autores, reflitam sobre o texto, não é? Procurem os outros programas que eu já fiz sobre a Translatio Imperi, programas que eu já fiz sobre mitologia e cultura, não é? Os inúmeros programas que eu já fiz sobre maçonaria. É preciso entender por que eu estou falando de maçonaria. Eu estou falando de maçonaria numa perspectiva histórica. Quando eu falo desses assuntos, não é como esse arremedo de filósofo que usa a filosofia para fazer com que, através da filosofia, ele implante um projeto de poder de esquerda. Tá? Nenhum filósofo autêntico, conforme eu falei no Conselheiro Acácio outro dia, usa a filosofia em defesa da política. Tudo que a filosofia não é política. Tudo que um filósofo não deve se fazer é meter com política. Muito menos um filósofo deve propor projeto de poder para construir cultura. Nenhuma cultura se constrói. Sabe por quê? Porque toda cultura emerge a partir de uma revelação divina. Existe uma relação clara entre mitologia e cultura. Estude a obra de Vicente Ferreira da Silva, que a falsa direita brasileira gosta de citar, mas faz questão de não entender, porque não entende mesmo, porque não tem alcance para isso, não tem profundidade. A falsa direita brasileira sequer sabe o que são os termos de direita e de esquerda. Sequer sabe que a palavra direita e de esquerda não vem da política, vem da metafísica presente dentro das palavras direita e esquerda. Há uma longa tradição metafísica. E essa tradição metafísica, colocada na filosofia e na religião, é que foi transposta para a política muito tempo depois. Portanto, quando a pessoa se mete a falar de direita ou de esquerda, desses conceitos, ela tem que entender, primeiro, de etimologia, que é o início do início do início. E depois ela tem que entender de filosofia, né, e de religião. E mais além, ela tem que entender de simbólica. Certo? Esse arremedo de direita que existe no Brasil, essa falsa direita, ela é falsa mesmo, em todos os aspectos. No sentido etimológico, no sentido metafísico, no sentido filosófico, no sentido religioso. Ela é uma farsa, perigosa, perigosíssima. É essa gente que nega
a história da Península Ibérica, dos maiores países cristãos do mundo. E elege a Inglaterra, que sempre trabalhou contra o cristianismo, e os Estados Unidos, que sempre trabalhou contra o cristianismo, como as nações cristãs. É com esse tipo de farsante perigoso que nós estamos lidando. Então, ao contrário de Olavo de Carvalho, que insulta as pessoas, mas não fundamenta os seus insultos, não é? É preciso ler a obra desse homem e entender os absurdos que ele está falando. Agora, alguns absurdos que eu apontei brevemente no meu artigo, O Portugal de Dom Afonso Henriques, inventado por Olavo de Carvalho, no O Jardim das Aflições. Como o brasileiro desconhece a história do Brasil, porque ele só segue a história panfletária da maçonaria liberal da direita e da esquerda, não é? Que foi criada depois de 1822, o brasileiro desconhece mesmo a história de Portugal. Ele não sabe nem por onde começar. Tá? A maior parte dos brasileiros. Alguns estão agora, depois de Europa, estudar em Portugal, estudar na Espanha. Eles chegam lá e eles veem o quanto o Brasil mente. E evidentemente que, portanto, atualmente nós estamos tendo uma geração de pesquisadores que, graças aos estudos em Portugal, em loco, vendo a documentação portuguesa, está caindo em si. Então o Brasil vai cair em si não é por obra e graça de Sr. Olavo de Carvalho, não. E nem dessa falsa direita. É por obra e graça da documentação verdadeira que está disponível em Portugal, para quem quiser ir lá consultar. Né? Então, finalizando, nenhum povo, nenhum rei, nenhum governo pode construir cultura, como quer o senhor Jair Bolsonaro e o farsante do Olavo de Carvalho. Porque a cultura não é uma construção histórica, ela é um advento divino, e não me consta nem que Jair Bolsonaro, nem que Olavo de Carvalho possam ser alçados agora à categoria de Deus, o Deus judaico, cristão e muçulmano, ou, fazendo um recorte, o Deus cristão, o Deus da Santíssima Trindade, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. É esse mesmo Deus, cuja aparição para Constantino e para Dom Afonso Henriques legitimou a história tanto de Roma quanto de Portugal. Até o próximo Culturas e Identidades. Espero que essa aula tenha sido útil.